Dia, quinto ano. A aula de hoje ela é toda especial, porque hoje é um dia muito especial para a história do Brasil, tá bom? Por quê? Porque hoje é 20 de novembro, hoje é dia da consciência negra. Isso não é pouca coisa, viu, gente? Isso é muita coisa. O dia da consciência negra é quando nós celebramos a existência de uma sociedade ímpar no mundo, que é a nossa, do Brasil, né? Uma sociedade formada por cidadãos do mundo todo, cidadãos da África, cidadãos aqui do Brasil, os índios, cidadãos da Europa, Portugal, Alemanha, Itália, Finlândia, enfim, e cidadãos misturados das Arábias, de Israel, de todo lugar do mundo tem gente aqui no Brasil. E nós dedicamos esse dia especial não apenas por digamos, piedade histórica, não, mas por um reconhecimento social da importância dessas pessoas, desses seres humanos que vieram trazidos da África para que um dia fossem escravos no Brasil. Então, gente, assiste essa aula aí com o papai e com a mamãe vai fazer o Enem, o papai vai fazer o Enem, tem muita coisa aqui que vai cair no Enem, sabe? Que coisa que cai 80% da história do Brasil no Enem. Então, o assunto a gente vai pegar hoje, a abolição da escravidão, viu, gente? Olha só que interessante, dia da consciência negra, abolição da escravidão. Abolir quer dizer acabar, tá bom, gente? Ah, professor, não sei o que é abolir. Abolir é acabar, terminar com a escravidão, tá bom? E também vamos ver também a república no Brasil. Dois assuntos em um só. Viu como a aula é especial? A aula de hoje é duas em uma, né? Então, olha só. Como nós sabemos, nossos irmãos da África vieram para o Brasil para trabalhar forçadamente num sistema econômico que o pessoal chama de escravismo ou escravidão. Eles vinham em navios. Falei para vocês uma vez, né, que eles chegavam em navios enormes com pessoas que eram vendidas em feiras. Esses escravos eram vendidos em feiras, em galpões. Chega um momento em que eles não aguentam mais essa vida e começam a conhecer o território do Brasil. Reconhecendo o território do Brasil, eles têm grandes possibilidades de organizar suas fugas, né? E essas fugas quase sempre, digo quase sempre, porque a gente não pode dizer assim, todo mundo foi assim, não. Quase sempre eles iam morar em comunidades isoladas, que a gente chama de quilombos. Os escravos não eram mais escravos dentro dos quilombos, viu, gente? Então, até que alguém fosse lá capturá-los de volta, eles permaneceriam livres em comunidade. O maior quilombo do Brasil foi o quilombo de Palmares. Tudo isso tem no livrinho de vocês aí na página 79, tá bom? Palmares foi o maior quilombo do Brasil e o maior da América Latina, viu? Porque não era só o Brasil que tinha quilombos, não. Na América Latina todinha tinha quilombos. No México tinha, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia. Só que tinha outros nomes, né? Mas no Brasil eles eram chamados assim. Então, olha só. Devido a tudo isso, chega um momento em que a própria Inglaterra ela não vê mais a escravidão no mundo todo como uma atividade que dê rentabilidade, uma atividade que seja legal, que seja bacana, não. A Inglaterra não que ela fosse boazinha, mas ela tinha o maior interesse em acabar com o tráfico de escravos em alto mar. Porque na cabecinha dos ingleses era melhor transportar produtos industriais do que pessoas. As pessoas que estavam sendo transportadas não ganhavam salário nenhum, eles eram escravos. E isso atrapalhava os negócios da Inglaterra, que vendia navios, vendia produtos industrializados. A gente sabe que as indústrias começaram lá, tá bom? As indústrias começaram na Inglaterra, a gente já viu isso aí lá no 7º ano. Então, olha só, os ingleses começaram a proibir aí daqueles que estivessem em alto mar transportando escravos. Os ingleses poderiam tomar os navios. Por quê? Eles eram melhores do que os outros. Eles eram os mais fortes da época, século XVIII. Tá bom, gente? Século XVIII, a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo. Não tinha quem fosse com ele, não. Né? Então os ingleses ameaçavam. Vamos tomar o navio de quem
de quem transportasse escravos. Aqui foi o pontapé inicial para acabar com o fim do tráfico de escravos no mar. Beleza? Só que no Brasil estava acontecendo também a Guerra do Paraguai. Certo? O Paraguai entrou em guerra contra o Brasil, que era aliado da Argentina e do Uruguai. 3 países para combater o Paraguai. Nossa, o Paraguai é tão pequenininho, né? Só que o Paraguai era mais organizado, era forte, era o país mais poderoso da América Latina no século 16, 17, por aí assim. Ele era bem organizado, tinha universidades, tinha um exército muito grande. Então os ingleses começaram a incentivar essa guerra para que pudessem vender armas para os guerreiros, né? Para os guerreantes. E os que venceram e os que perderam ficaram devendo aos ingleses as armas depois, enfim. É coisas de comércio intermarino. É errado demais de fazer isso, mas infelizmente aconteceu, né? A história deve ser contada. Então olha só, a Guerra do Paraguai acendeu no exército brasileiro um sentimento muito importante. Por quê? Porque não tinha soldado suficiente para mandar para essa guerra. Então, o governo do Brasil, gente, acabou mandando escravos para ajudar os soldados na Guerra do Paraguai. Tá bom? E prometendo a esses escravos a liberdade de forma lenta e gradual. Os escravos acreditaram e foram ajudar os soldados na guerra. Os soldados ganharam simpatia com os escravos, ficaram amigos e participaram dos seus interesses. Liberdade. Os soldados também queriam que o governo melhorasse a situação deles, pagando melhor e deixando os soldados participarem da vida política. Tá bom? Tudo isso daí aconteceu depois que o Brasil venceu a Guerra do Paraguai juntamente com a Argentina e o Uruguai. Beleza, voltando para casa, o movimento ficou muito forte, porque o governo não cumpriu o prometido aos escravos nem aos soldados. Então começaram a surgir, gente, leis abolicionistas. O movimento abolicionista cresceu demais, né? E o governo do Brasil começou então a ser pressionado pelos ingleses e criou a primeira lei, a chamada Lei Eusébio de Queiroz. O que é que essa lei fazia? Essa lei, igualzinha à lei da Inglaterra, ela proibia o tráfico de escravos em alto mar. A mesma coisa da lei inglesa, só para dizer que foi o Brasil que criou, para dizer que não vai obedecer aos ingleses, tá bom? Essa lei fazia isso, proibia o tráfico de escravos em alto mar. Depois, no Brasil, depois de tanta pressão do exército, do pessoal que estava aí querendo a liberdade dos escravos, o governo criou uma nova lei, a chamada Lei do Ventre Livre. A partir desse momento aqui dessa lei, toda criança nascida de uma escrava, ela era considerada livre. Tá bom? Por isso que chama de Lei do Ventre Livre. Os nascidos de escravos eram considerados meninos e meninas livres. Que bom que estava acontecendo essas leis. Embora não alcançassem todo mundo, mas já era um avanço. Depois foi criada a lei dos sexagenários, ou seja, os velhinhos que tinham 65 anos de idade, que eram escravos, já poderiam ser libertos. Tá bom? Os escravos com essa idade aqui, 65 anos ou mais, já poderiam ser libertos. E por último veio a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Tá bom? A filha do Dom Pedro II. Ela assinou essa lei enquanto Dom Pedro viajava para outros países, né? Ela acabou assinando essa lei por pressão mesmo, ela não podia fazer mais nada. Quase todas as leis já estavam libertando os escravos, então ela apenas assinalou a última lei. Quando ela fez isso, gente, aconteceu o pior para ela e para o pai dela. Por quê? Porque os fazendeiros do Brasil, que eram donos de escravos, ficaram muito chateados, bateram o pé no chão e disseram: eita, agora eu não quero mais saber de rei no meu país não. Agora eu vou ajudar o pessoal que está ligado ao movimento chamado de República. Tá bom? Agora os fazendeiros ajudaram a formar um partido político chamado Partido Republicano, a partir da última lei que libertava os escravos. Se cair na atividade de vocês algo do tipo isso, presta bem atenção, que o tio vai ajudar a responder esse pedacinho bem aqui. Quando aparece um velhinho, qual é a lei? A lei dos sexagenários, né? 3 lá, ó, né? 3, ok, beleza.
Quando aparece um garotinho, a lei do ventre livre, né, ó, número 2 aqui, numeral 2. O naviozinho em alto mar transportando escravos é a lei Eusébio de Queiroz, numeral 1, né? E a lei que libertou todos os escravos é a lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, numeral 4. Muito bem, depois disso, nasceu e fortaleceu um movimento republicano muito forte no Brasil, né? Por qual motivo? Um dos motivos foi exatamente a abolição da escravidão, meu povo, tá bom? A escravidão estava formada, os escravos foram libertados e ninguém mais queria saber do rei, porque o rei perdeu a sua popularidade. O pessoal começava a dizer: olha, majestade, deu ruim para vocês, agora ninguém vai mais seguir vocês não. Vamos dar um like agora, sabem que? Na República, porque já está criado aí um partido republicano. E o que faz um partido republicano? Ele quer o quê? Ele quer um presidente e não quer mais um rei, de jeito nenhum. O rei está fora. Por quê? Porque o rei representava a monarquia e a monarquia não representava o progresso. O progresso é avanço científico, é avanço das leis, é avanço na política, é avanço na economia, e o rei não representava isso. Todos os países americanos eram republicanos, somente o Brasil tinha um rei. Então o pessoal começou a pegar no pé para ele sair logo. Sai de bem, Dom Pedro, senão o negócio pega pro teu lado, né? A moçada começou a fazer greve, começou a exigir que Dom Pedro saísse, ninguém queria mais saber dele de jeito nenhum. E por 3 motivos principais, a monarquia no Brasil chega ao fim. Primeiro motivo, a abolição da escravidão. Ninguém mais queria saber de escravo no Brasil, né? Então, acabou a escravidão, os fazendeiros fizeram o quê? Passaram para o lado dos republicanos, como eu acabei de falar para vocês. Houve também um conflito muito grande entre o rei e a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica estava proibindo o pessoal da maçonaria de frequentar as missas. E o rei era da maçonaria. Então o que é que o rei fez? Prendeu os padres. A igreja se danou e se zangou, e a igreja passou para o lado dos republicanos também, né? Os militares resolveram cobrar a conta. E aí, majestade, cadê aquele negócio que você prometeu pra gente? Depois da Guerra do Paraguai, aumento de salário, né? O que mais? Participação na política, e o que mais? E a libertação de nossos novos amigos, os escravos. Eita, olha só a causa. Os militares foram essenciais para tirar o rei do comando. O rei não sabia mais o que fazer e nem o que dizer. Então, ele libertou os padres, mas não adiantou mais nada. O povo já estava cansado do rei, né? O Palácio Real foi invadido por militares. Nossos primeiros presidentes do Brasil, gente, foram presidentes militares, tá bom? Presidente é aquele cara que a gente vota para ele passar uma temporada governando o Brasil. Depois ele sai, tem novas eleições e acontecem, que ocorrem e que aparecem novos presidentes, tá bom? E a data oficial que aconteceu aí domingo, inclusive, foi o 15 de novembro, né? O 15 de novembro representou o quê? Representou o início da República no Brasil. Foi aqui que começou a nossa República. Foi nesse dia que o palácio foi invadido e tomado pelos militares. E os militares colocaram para ser presidente o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele assume provisoriamente, interinamente, a presidência da República, não achando que fosse ficar para sempre, por muito tempo. Ele nem queria ser presidente, ele assumiu apenas provisoriamente. Então, ele torna-se o primeiro presidente militar do Brasil. Está aqui o nome dele, ó, Marechal. Marechal é um título do exército, tá bom? Os marechais só aparecem em tempo de guerra. Eles elegem um marechal para comandar o exército. O marechal, o nome dele é Deodoro da Fonseca, meu povo. Ele assume para ser presidente do Brasil e passa-se para a história como o primeiro presidente. Então, olha só, o Brasil já estava pronto para ser um país livre de reis. O rei Dom Pedro foi convidado a deixar o país, ele foi morar em Portugal com sua família, tá bom? Lá a princesa Isabel fez amizade com Santos Dumont,
foi morar em Paris, enfim, tal. Santos Dumont é aquele carinha lá que inventou o avião, do Brasil, inclusive brasileiro. Isso foi do mesmo tempo aqui, tal. Enfim, vamos lá. Aqui, ó, o Brasil já estava pronto para criar a sua nova Constituição. Isso é muito importante. Constituição é um livro que tem todas as leis de um país, tá bom, minha gente? Ó, todo mundo deveria ter uma dessa em casa, uma Constituição. Nós já tivemos 7 constituições diferentes. E essa aqui, a Constituição da República, foi criada em 1892 e foi a segunda Constituição do Brasil, tá bom? Segunda Constituição do Brasil. Se eu perguntar o que é Constituição, gente, é o seguinte: Constituição é um livro onde tem todas as leis de um país, tá bom? Nesse momento, a Igreja Católica foi separada do governo. O governo tinha seus próprios assuntos e a Igreja Católica tinha seus próprios assuntos. Foi aqui que começou o casamento civil, tá bom? Antigamente o pessoal casava só na igreja. Depois dessa Constituição aí, houve o casamento civil, houveram outras coisas que foram criadas, que a gente vai falar mais adiante, tá bom? A gente vai ter muita oportunidade para falar da Constituição do Brasil. Então, meu povo, meus lindos, meus pequenos do 5º ano, na dúvida aí, assiste novamente, tá bom? Esse vídeo vai ficar para vocês. Vê o material direitinho aí, estuda com o papai e com a mamãe, faz atividade proposta para casa. E hoje nós ficamos por aqui, tá ok? Grande abraço aí do tio. Tchau, se cuidem, gente. Se cuidem, não saiam de casa. Tchau, 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 tchau. Valeu.